Levítico capítulo 8. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos, meus irmãos. Amém? Aleluia. Porque precisamos entender um pouquinho mais sobre a purificação. Porque dentro da purificação também tem, aleluia, né, a santificação e a unção. Amém? Aleluia. No capítulo 8, aleluia, Deus estabelece, aleluia, glória a Deus. Mas eu quero ler, para ser breve, eu quero ler o versículo, aleluia, de número 6. Então Arão foi constituído por Deus para ser o sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes. E Moisés, agora como o grande líder desse povo, aleluia, ele fazia, né, tudo aquilo que Deus estava determinando que fosse feito, né? E o versículo 6 fala: e Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Amém? Aleluia, lavou com água. Aleluia. Nós sabemos que essa água é uma representação da palavra de Deus, que naquela época só poderia ser exteriormente. Amém? Mas vamos prosseguir aqui. No versículo 7, então assim, ele vestiu a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode e o cingiu com o cinto lavrado do éfode e apertou com ele, ou seja, né, vestiu ele. E por último, versículo 12, depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Então, nós olhamos aqui, irmãos, nós já falamos aqui no domingo passado sobre as 3 etapas. A primeira, né, a limpeza, ser lavado. Segundo, ser vestido, para ser santificado. E o terceiro, né, ungido, né, o óleo tipificando o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aleluia. Mas, como também foi falado aqui, algo bem importante, como esses homens, eles eram homens comuns, mas eles não iam realizar um serviço comum. Eles não iam fazer uma atividade comum. Então, eles precisariam de algo. E aí, então, no versículo 14, fala que, como eles eram pecadores, precisava também de um sacrifício, né, pela expiação do pecado. Era um novilho. Então, versículo 14. Então, fez chegar o novilho da expiação, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Versículo 14, né? Agora nós vamos ver como eles estavam sendo, não somente eles, né, eles não iam ser uma pessoa do povo comum de Israel, eles iriam exercer o sacerdócio. Então existia algo além ainda que estava estabelecido por Deus e que Moisés ia fazer. No versículo 22, ele vai falar sobre o carneiro, né, o sacrifício da consagração. Então fala assim, versículo 22, depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue, e pôs sobre a porta, ou melhor, sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu
o resto do sangue sobre o altar em redor. Amém? Aleluia. Então aqui nós vemos mais outro elemento, né? Aleluia. Depois de, aleluia, o novilho, né, pela expiação do pecado, porque eles eram pecadores, então tinha que ter um sacrifício pelo pecado. E como eles eram, né, escolhidos para o sacerdócio, então também tinha, aleluia, o sacrifício, né, pelo o sacerdócio. Versículo anterior ali, por favor, irmã. Então, o versículo 22, e o interessante é que sempre, tanto pelo pecado como para a consagração, tinha que haver o quê? Uma conexão ou identificação, era colocada a mão sobre o animal. Então a pessoa ia colocar a mão. Então os filhos de Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do carneiro, né? Que iria ser o cordeiro o carneiro da consagração. Amém? Aleluia. E aí depois, interessante, que daí o animal ali foi degolado, e o sangue, Moisés molhando seu dedo, ele molha, né? Aleluia. Aleluia. Ele pega, então, faz algo bem interessante, porque ele molha, ele passa, né, esse sangue na orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Amém? Aleluia. Nada contra os canhoteiros aí, irmãos. Amém? Mas era assim que Deus estabeleceu no direito. Amém? Aleluia. Então, orelha, mão e pé. Por quê? Pense. Orelha está onde? Cabeça. Mão. Polegar está onde? Na mão. Polegar do pé está onde? No pé, onde eles vão entrar. Naquilo que eles vão tocar e naquilo que eles vão exercer na cabeça, a autoridade que eles tinham, né, nesse ministério. Amém? Então precisava do sangue em todas as suas partes, na cabeça, nas mãos e nos pés. Amém? Aleluia. Mas o interessante é que tudo isso também é um tipo, né? Porque isso foi feito, né, exteriormente, no corpo, na cabeça, na orelha direita, no polegar direito, no polegar do pé. Então isso foi feito também, mas era tudo uma referência, uma alusão àquilo que seria a obra perfeita de Cristo, no Cordeiro perfeito, do sacrifício perfeito de Cristo. Amém? Aleluia. E que esse sangue não estaria apenas exteriormente, mas também interiormente. Amém? Aleluia. Pode tomar seu assento, irmão. Pode ficar à vontade, de coração bem aberto. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Por que estamos falando sobre isso, irmãos? Porque o intuito, né, o propósito de Deus ter estabelecido isso foi que as pessoas que iriam, né, realizar culto, ministrar os serviços dentro do tabernáculo, do santuário, né, eles precisariam ser lavados, vestidos, ungidos, sacrifício pelo pecado deles, vai haver a expiação pelo pecado deles, a cobertura do pecado deles e a consagração deles. Amém? Então não era simplesmente, irmão, chegar lá e entrar e fazer tudo. E isso tudo tudo que era feito, né, na lei, era uma figura para a nova aliança. Esse problema hoje nós vemos acontecendo. Muita gente pregando, muita gente falando, muita gente isso, muita gente aquilo, mas pouca gente sem ser consagrado pelo Senhor. Sem verdadeiramente ter sido lavados, sem verdadeiramente ter sido vestido de vestes de justiça, sem verdadeiramente ter sido, né, santificado pelo sangue de Jesus, sem verdadeiramente ter sido ungido pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante que eu quero, se a irmã puder deixar ali, aleluia,
o versículo de número 12. Aleluia. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Então o azeite foi derramado na cabeça. Mas agora note uma coisa, irmãos, como nós vemos lá também quando Samuel, né, ungiu o filho de Jessé, Davi, ele também derramou óleo sobre a sua cabeça. Mas a nossa unção hoje, a unção do Filho de Deus hoje é diferente, porque isso tudo era apenas como um símbolo, como uma figura. Hoje não vem um azeite sobre a minha cabeça. Hoje vem o Espírito de Deus ou a própria vida de Deus e entra na minha vida. E isso é muito maior, irmãos. Então, na verdade, aleluia, a palavra ungir quer dizer também esfregar, né? Então era derramado ali o azeite, mas também era esfregado sobre a cabeça deles. Aleluia. Mas agora o Espírito Santo, ele não apenas, né, vem aqui e esfrega na nossa cabeça algo. O Espírito Santo não pega a sua mão e faz assim na nossa cabeça. Não, ele vem para morar. Ele vem para habitar, ele vem para estar na nossa vida. Amém? E agora nós vamos ver o primeiro homem da nova aliança ungido. Como ele foi diferente, como ele ministrou. Amém? Aleluia. Vamos lá em Lucas capítulo 4. Falando do próprio, né, do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Que também ele, quando ele veio a esse mundo, ele precisou ser ungido. Mas ele não foi ungido como Arão. Ele já é uma figura de como somos ungidos. Ele é a verdadeira imagem de como somos ungidos. E para que somos ungidos? Para, aleluia, para ministrar para o Senhor. Amém? Então em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, aleluia. Diz assim, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, ou está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém? Amém. Pode deixar na imagem ali, aleluia, projetado esse versículo. Aleluia. Irmãos, diferentemente de Arão, quando Jesus ele foi começar o seu ministério, onde que ele foi mesmo? Aqui ele leu lá em Nazaré, mas já tinha acontecido algo antes disso. Aleluia. A palavra fala que ele foi se encontrar com o último profeta da velha aliança, João Batista. E foi lá no Rio Jordão, aleluia, que ele experimentou, aleluia, um momento muito maravilhoso. Aleluia. E a palavra fala que quando ele foi ter com João, aleluia, a palavra fala que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu, e João viu o Espírito descendo na forma de uma pomba. Ele viu na visão, na forma de uma pomba, veio e repousou, ou pousou sobre Jesus. Aleluia. Olha a diferença aqui, irmãos. Como Jesus foi ungido. O Espírito veio do céu. O céu se abriu sobre ele. E o Espírito repousou sobre ele. Repousou sobre ele.
Aleluia. Então, a palavra de Deus fala como Deus ungiu Jesus de Nazaré, que andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Deus estava nele. Deus estava nele, ele não era somente consagrado, ele era habitado pelo Senhor. Oh, glória, isso é maravilhoso, porque isso é muito grandioso, irmãos. Deus estava em Jesus. Deus está nos que verdadeiramente são filhos de Deus. Deus está nas suas vidas. Eu me alegro tanto, irmãos, quando uma pessoa vem aqui, quando os irmãos vêm aqui, né, e expressam sua fé, sua vida, sua nova experiência, seu novo momento de fé, aleluia, em Deus, sua ascensão de fé em Deus. Isso é muito maravilhoso, irmão. Aleluia. Então, diferentemente de Arão para Jesus, aleluia, ele ilustra para nós como é o cristão, como é a unção do Filho de Deus. Amém? Aleluia. Então, Deus estava em Jesus, o Espírito desceu, o Espírito Santo desceu, e João Batista viu ele na forma de uma pomba descendo. Mas ele não apenas desceu, ele pousou sobre Jesus. Ele permaneceu, repousou sobre ele, ficou sobre ele. E por isso que Jesus declarou isso lá em Nazaré: o Espírito do Senhor é sobre mim, ou está em mim. O Espírito do Senhor está em mim. Agora preste atenção, irmão. Jesus, ele tinha tanta consciência que Deus estava nele, que ele estava ungido, que Deus não tinha uma unção apenas externa, mas interna. Ele não tinha uma unção externa, ele tinha a presença viva e real de Deus nele. E essa, irmãos, é a posição, é a postura e a condição que Deus preparou para cada cristão, para cada filho de Deus. Ter a presença viva de Deus em nós. E isso é muito maravilhoso. Eu disse, isso é muito maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, ou está em mim. Será que hoje você já pode declarar verdadeiramente, consciente, que o Espírito do Senhor está em você? Aleluia. Olha a pessoa que está do seu lado. Olhe primeiro para ela. Não fale nada, só olhe. Aleluia. E agora pergunte para ela: está em você? Às vezes nós falamos em canções, né? Ele se move em você, o Espírito Santo, até com gemidos. Então nós cantamos, mas a canção não é suficiente. Agora a palavra que eu ouço, como eu falei aqui sobre o testemunho da irmã Elisete, que é muito importante, quando eu ouço a palavra, eu entendo que eu não estou vivendo aquilo que o Senhor proveu para mim, aquilo que Deus, através de Cristo, pagou para que eu tivesse, para que eu provasse, para que eu vivesse. Então eu estou sendo roubado, meu irmão. E esse é o ponto que eu quero enfatizar aqui nessa manhã. Nós temos que estar nessa fé, nessa vida, nesse lugar em Deus. Amém? Aleluia. E o mais interessante é, irmãos, que olhando para o texto do versículo 18, por favor, já está o 18. Então note uma coisa, irmãos. Por que, para que Jesus foi ungido? Por que, para que nós somos, a igreja tem que ser ungida? Para se mostrar? Não. Para cumprir o propósito. Fala comigo, para cumprir o propósito. Jesus foi ungido para cumprir seu propósito. A igreja, ela também é ungida para cumprir seu propósito. Então a palavra fala aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim, ou está em mim, pois que me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. O que é evangelizar? É anunciar aos pobres que o tempo da pobreza acabou. Pobre de vida,
pobre de esperança, pobre, né, de graça, de favor de Deus. Pobre quer dizer aquele que tem escassez na sua vida. Aleluia. Evangelizar, anunciar aos pobres: ei, tem uma vida para você, tem um lugar excelente para você, tem uma glória para você. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Curar. Fala comigo, curar. Aleluia, curar. Irmãos, aleluia, aqui a palavra fala quebrantados de coração. Curar. Então a palavra fala, olha bem que ele continua. A palavra tem a frase, o texto, tem uma vírgula, e ele fala: enviou-me a curar. Então por que ele curava? Tanto fisicamente, como também, né, interiormente. Por que ele curava? Porque ele foi enviado para isso. Por que tem que haver cura na igreja? Irmãos, como que podemos aceitar, né, as doutrinas de igrejas que não creem na cura divina? Não creem em Jesus, irmãos. Eles não creem em Jesus. Ouça bem isso, você que me ouve, olhe para isso. Você não entendeu por que Jesus veio e por que Jesus estabeleceu a sua igreja. E para que você entenda, irmãos, esse mesmo Jesus que hoje está glorificado, hoje, né, aleluia, foi levado ao céu, está à direita de Deus, ele é parte da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é parte integral da igreja. Se ele foi, se a cabeça é, o corpo também é. Lembra do que fala o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão e que desce até a borda, a aba das suas vestes. Ou seja, vem Arão, fala sobre o sacerdócio, né, que tipificava Cristo, é ungido na cabeça e vem para todo o seu corpo, até a aba da sua veste. Se Jesus ele foi ungido, a sua igreja também é. Se somos a igreja dele, tem que ter unção na nossa vida, irmãos. Irmãos, eu fico pensando, como alguém pode aceitar viver uma vida vazia, uma mente vazia? Por isso que o mundo, né, as pessoas estão com problema, estão com colapso, né, com depressão, porque não tem vida. Estão vivendo nesse mundo sem saber por quê, para quê e nem para quem. Mas nós, irmãos, que temos, esse é o ponto, nós temos a nossa identidade de filho. E nós estamos bem, aleluia, bem conectado com Deus, bem alinhado, bem posicionado em Deus. Isso é um privilégio, queridos, porque daí tudo faz sentido na nossa vida. Aí nós vemos o real valor da nossa vida. Amém? Amém. Aleluia. Então, na verdade, aleluia, e agora continuando o versículo 19, aleluia, apregoar liberdade, é anunciar que os cativos serão livres. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Então, se alguma doutrina fala que hoje não tem mais liberdade, hoje aqueles que estão presos vão continuar presos, então saia dessa igreja, sai dessa máfia, sai dessa doutrina. Meu Deus, irmão, olha a lógica. Seja um pouquinho racional, pelo menos. Dá vista aos cegos. Os cegos verão. Você que está aí cegamente seguindo uma religião, você pode ver hoje que os olhos espirituais podem ser abertos. Aleluia. Pôr em liberdade quem? Os oprimidos. Pôr em liberdade. Agora, vamos lá. Jesus, então, falando algo bem interessante. Pôr em liberdade. Vamos deixar que depois avançamos. Pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável? É o ano da remissão. O ano do favor. Para quem não sabe, irmãos, a cada
7 anos, havia um ano, que era o chamado ano da remissão em Israel, segundo a lei foi estabelecido, que era o ano do perdão, o ano do favor. E aí naquele ano, todo mundo que tinha dívida, a dívida era paga. Era quitada aquela dívida. Era tirado seu nome do SPC, do Serasa. Na época não existia isso, mas quem tinha uma dívida, vamos supor assim, alguém foi lá, comprou um animal de alguém, né, esperando que aquele animal ia reproduzir, ia crescer, e depois ele ia pagar, tal, e de repente deu um problema, aquele animal morreu, ele ficou com a dívida, não tinha como pagar. E ele não conseguiu pagar. E ele não é que ele não queria, ele não tinha como. E aí Deus estabeleceu isso exatamente para quê? Para que chegando ali no ano da remissão, aquela dívida fosse paga. E esse ano da remissão era exatamente também uma figura do tempo da dispensação da graça. O tempo do favor, o ano aceitável do Senhor, o ano da remissão, o tempo do favor de Deus, aonde nós somos beneficiados por aquilo que Cristo já pagou por nós, aleluia, daquilo que Ele, aleluia, já pagou pela minha vida, pela sua. Então agora nós temos que andar à altura daquilo que fomos, né, supervalorizados, porque como diz a palavra do Senhor, a nossa redenção custou caro, amém? Não foram coisas perecíveis como a prata e ouro que me compraram, que te compraram, mas o sangue de um Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, né, como de um Cordeiro imaculado e contaminado, sem mancha, sem pecado, sem defeito, sem pecado. Aleluia! Oh glória! Então o tempo do favor, o ano do favor, amém? O ano aceitável do Senhor, o ano da remissão, é o tempo do perdão. Aleluia! Agora, diante disso aqui, irmãos, diante desse texto, nós vamos entender, vamos olhar biblicamente, olhar para a palavra, nos recordando de como que Jesus andou. O que ele pregava, o que ele fazia, como que ele se movia. Ele estava ungido, Deus enviou ele, para quê? Para evangelizar, para curar, para anunciar a liberdade, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano, o tempo da remissão, do favor de Deus. E agora Jesus, irmão, na sua caminhada, ele veio, né, Israel estava debaixo do domínio do Império Romano, muita tradição, estava o povo debaixo da lei, muita gente na pobreza, muita gente com doença. Muita gente, né, conhecia o sentido, como falei aqui, né, da purificação segundo a lei, eles ainda faziam nos dias de Jesus, nos dias do ministério de Jesus, eles faziam, mas eles não entendiam a essência. E agora Jesus vem fazendo a essência. E é isso que Israel não entendia, porque Jesus vinha mostrando a essência de como deveria ser, de como se deveria viver. E por isso que os israelitas não entendiam Jesus. Mas agora eu quero que você faça uma análise, né? Que você perceba como que Jesus ele andou. Jesus ele andou pensando nele mesmo. Jesus andou trabalhando pelos seus interesses. Jesus andou trabalhando, né, pelo seu propósito. Jesus andou, né, buscando, né, o que era melhor para ele? Não. Jesus sabia que ele foi ungido, aleluia, e ele foi enviado por Deus para o propósito. E tudo que ele fez naqueles 3 anos de ministério ali foi viver no propósito, cumprir o propósito, viver, servir com todo amor. E agora, irmãos, prestem bem atenção. Jesus fez isso praticamente em 3 anos.
toda a sua geração, né, foi afetada por ele, beneficiada por ele. Todas as gerações futuras, por causa da redenção, né, que ele representava lá o sacrifício da expiação, aleluia, ele fez, na verdade ele era um sacrifício perfeito e completo em todos os aspectos. Ele também consagra, amém? Aleluia. E agora, irmãos, nós temos que entender que ele fez algo tão tremendo. E agora nós, como igreja, irmão, às vezes nós estamos tão limitados no nosso pensamento, no nosso entendimento, nós achamos que não somos nada, que não podemos fazer nada. Como assim? Nós somos fruto dele, meus irmãos. Nós somos descendência dele. Nós temos a essência dele em nossa vida. Como não podemos? Jesus mesmo, ele falou, irmãos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então ele sabia o que era servir. E o que ele fez foi servir. Se alguém doente lá, chamavam ele já ia. Se alguém morrendo lá, chamavam ele já ia. Se alguém morto lá, né, alguém se desesperado chamava, ele já ia. Porque ele estava sempre ali naquele propósito. E nós? Tem alguém doente lá, o que nós vamos fazer? Coitado do irmão. Coitado da irmã. Coitado daquela pessoa. Nós temos que ter uma consciência, irmãos, que o Espírito Santo está em nós. Para o propósito. Para aprender a servir. Para estar capacitado a servir. Mas antes de eu servir, eu preciso me identificar com Cristo e saber quem eu sou nele. Antes de servir, eu tenho que aprender a viver. Por quê? Porque, diferentemente de Jesus, ele não veio da natureza pecaminosa, nós viemos. Nós viemos de uma semente maldita, ele veio da semente bendita de Deus. Mas agora que Jesus entrou na nossa vida, então nós temos que entender primeiro que nós temos que aprender a viver nesse amor, a viver no Senhor, no amor do Senhor. E depois que eu aprendo a viver, a me estabelecer, então eu vou aprender o quê? Também a servir. Eu não posso servir. Por que eu falei mostrei para vocês em Levíticos os princípios? Primeiro, quem era chamado para o serviço, primeiro era lavado, depois vestido, depois ungido, depois o sacrifício por ele, né? Depois o sangue nele, né? Aleluia. Para depois, então, ele começar a exercer o serviço. Se nós não entender primeiro que aquilo que foi feito por nós e nós nos estabelecer naquilo que somos em Deus, que recebemos em Deus, para viver nesse lugar, nessa presença, nessa posição de filho, eu não vou poder servir. Ninguém poderá servir. E esse é o problema do sistema religioso. Quebra os princípios, quer servir, todo mundo é colocado a servir. Servir o quê? Ninguém pode dar o que não tem, irmãos. Jesus, ele dava o que ele tinha, ele dava cura, dava saúde, porque ele tinha isso. Ele dava liberdade, porque ele tinha liberdade. Não é assim? Se você está preso, você vai poder libertar alguém? Deixa eu dizer uma coisa, o reino das trevas, irmão, Satanás, eles são muito inteligentes, irmão. E eles são muito, para eles as coisas no mundo do espírito estão bem claras, mais do que a nós, para a tua informação. Então eles sabem, irmão, se você está cheio de medinho, cheio de problema, cheio de dilema, eles já sabem. Então não adianta querer comprar uma briga com o diabo, porque você vai apanhar do diabo. Deixa eu contar uma história triste, irmãos. Uma vez, quem contava essa situação era meu genro, né? William. Ele contava de uma vez que
participou de uma igreja, de um ministério, e lá a pastora era a que tomava a frente. E aí um dia ela tomou a frente e o diabo tomou a frente. O diabo tomou a frente e o que aconteceu, irmãos? Infelizmente a mulher apanhou de pá, 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 pá. O diabo pá, pá, pá. E o que ela pôde fazer? Nada. O que ela pôde receber? Apanhar, fazer. O que ela pôde fazer? Só apanhar. Agora imagine, irmão, que condição, irmão, que miséria. O endemoniado viu, o demônio viu usar alguém lá, dar na cara de alguém que está ministrando. Já pensou, irmãos? Que mediocridade. O que adianta, irmãos, querer ser uma coisa que não é? Se primeiro nós não aprender a viver à altura daquilo que Ele proporcionou para nós viver, aí nós vamos sim servir. Eu não posso querer servir sem primeiro estar pronto para isso. Se eu não tenho uma consciência, se eu sei que o Espírito Santo, a presença de Deus não está em mim, então eu não estou apto para servir. Eu primeiro tenho que receber isso para a minha vida. Eu primeiro tenho que receber os benefícios da redenção. Eu primeiro tenho que receber os benefícios da nova aliança. Ser um beneficiário dessa nova aliança. Estar aliançado com Deus. Aí eu passo a viver e depois de viver, então eu vou servir. Então, como eu falei, por que nós temos que aprender isso? Porque nós viemos de uma natureza caída, separada de Deus, controlada pelos sentidos carnais. Eu primeiro aprendo a viver e depois que eu viver, que eu aprendi, agora eu vou servir. Quem concorda comigo, diga amém. Isso é muito importante, irmãos, porque aqui, irmão, ninguém quer ver ninguém apanhando na cara do diabo, mas o diabo aqui, ele vai ter que se submeter, sempre, em nome de Jesus. Aqui vocês nunca vão ver ninguém apanhando na cara do diabo aqui, amém? Amém. Aleluia, porque nós aprendemos uma coisa, irmão, princípios, fala comigo, princípios. Deus é um Deus de princípios, irmãos, amém? Aleluia, o diabo ele sabe com quem mexe, irmão. O diabo ele sabe muito bem que ele mexe. Sabiam disso? Ele não é bobo, irmão. Ele não vai enfrentar quem ele sabe que ele vai se quebrar. Entende? Ele não vai. Ele sabe muito bem, irmão. Ele não é um bobinho. Muito bem, irmãos. Então agora observe Jesus, irmãos, como ele caminhou. Como em 3 anos ele foi tão influente, ele tocou corações, ele tocou vidas, ele libertou vidas. Tudo por quê? Porque ele estava ungido e ele entendeu o propósito pelo qual ele foi, pode deixar o versículo 18 lá, irmã, pelo qual ele foi ungido e enviado. Preste bem atenção, pois o Senhor me ungiu, enviou-me. Nós precisamos entender uma coisa, irmão, que a igreja está ungida, mas ela também foi enviada para um propósito. Amém? Amém? Nós somos enviados para um propósito aqui nesse mundo. Você acha que a igreja está aqui ainda para quê? Porque ainda existe um propósito de Deus, existem vidas. Sem a vida de Deus, sem ter recebido salvação, graça. Sabe que um dos maiores, que eu falo ali, né, confronto que havia entre Jesus ungido, puro de coração, puro de mente. Jesus, irmãos, muitas das vezes, por causa dos anciões de Israel, contestavam muito Jesus por um fator, porque Jesus se assentava e comia com pecadores. E eles, conhecendo todo o ritual da purificação, se achavam muito puros e não queriam se contaminar com os pecadores e olhavam Jesus comendo com os pecadores. Sabe qual é o problema, irmão? Que eles não entendiam, irmão, Jesus não tinha problema para se contaminar. Jesus não se contaminava com nada. Ele podia tocar no leproso, ninguém podia, segundo a lei, tocar no leproso. Jesus tocava e não se contaminava, muito pelo contrário. O leproso se tornava puro. Porque a pureza dele é maior do que a imundícia da lepra.
Porque a pureza dele é maior do que a impureza do pecado, irmãos. Então agora, se eu tenho medo de chegar perto de um pecador, que o pecador pode me influenciar, irmãos, que vida é essa? Que fé é essa? Se eu tiver medo, irmão, de chegar perto de uma mulher prostituta, porque ela tem um espírito, irmão, ela tem a sete saia, ela tem uma pombagira, ela tem isso, tem aquilo, e aquele espírito pode me pegar. Quando eu era um bobinho, tentou me pegar, irmão, falei, para trás de mim, seu Satanás. Pega a tua trouxa e pega a tua saia aí e vai embora. Em nome de Jesus, essa vida vai ter que ser livre em nome de Jesus. Entende, irmãos? Então nós não temos que viver na consciência do medo, mas aquela situação, porque ali, cuidado, porque é um demônio muito perigoso, é uma doença muito incurável. Irmãos, eu já vivi nesse dilema. Eu, em certa ocasião da minha vida, eu fui uma vez, no hospital visitar minha mãe, fui lá para orar por ela, e fui só para orar por ela. Irmãos, de repente eu comecei a andar pelos corredores, e aí eu pensei, vou começar a orar pelas pessoas. Tudo bem, tinham lá só deitadinho na cama, com sorinho, eu orei. Tinha outro lá só com dor de cabeça, com febre, eu orei. Irmão, mas quando eu cheguei com uma pessoa, irmão, toda deformada, toda atrofiada, irmão, eu não orei. Por quê? Porque eu não tinha uma consciência de fé. Eu falei, meu Deus, esse problema é muito grande. Então eu olhava para aquele problema grande e eu falei, eu não vou orar. Como que eu vou conseguir fazer uma oração de fé para curar uma pessoa na condição dessa? E aí eu vim para casa, sabe? Bem desanimado, bem confrontado com a realidade da minha pequena fé. Mas Deus foi trabalhando. Aleluia. E agora uma coisa eu percebo, irmãos, quanto maior o problema, maior é a oportunidade. Note uma coisa, irmão, os maiores milagres que Jesus operou foram aonde? Nas maiores dificuldades. Note a multiplicação dos pães. Não tinha possibilidade. A multidão era grande, mas foi a maior oportunidade para o milagre. Quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade para o milagre. Diga comigo, quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade. Então, muito bem, agora nós estamos em meio a uma geração cheia de dificuldade. Tudo é dificuldade. E aí, questão, irmão, você não vai resolver isso lidando com o problema natural, lidando com a tua habilidade carnal. Não entre questões, irmãos. Nós temos aqui a essência. Se não souber usarmos as armas certas, as propriedades certas, irmão, nós vamos entrar em ambientes perigosos. Porque nós temos que entender o que? A nossa identidade de filho. Nós temos que nos estabelecer nela. E nós temos que andar à altura como filho de Deus. Andando como uma autoridade. E quando você anda como uma autoridade, quando você chega num lugar, irmãos, aqueles demônios que estão lá já começam a ficar meio... chegou uma autoridade aqui, tem luz aqui na casa. Né? Muitas vezes, irmãos, quando nós lidamos com um demônio, irmão, eles falam, por que eles não podem vir aqui nesse lugar? Porque tem muita luz aqui. Vocês não veem essa luz, mas os demônios veem. E a luz está onde? Está na palavra. A luz é a palavra, é a vida de Deus. Aleluia, os demônios não suportam essa luz. Mas queremos demônio ou não, aqueles que o Senhor trouxer virão. Aqueles que o Senhor chamar, ouvirão e virão. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então isso é muito maravilhoso, irmãos. Então os momentos de Jesus ali, na sua trajetória, aqui na terra, aonde ele se deparou com as maiores dificuldades, foram as maiores oportunidades, os maiores milagres. Ele se deparou com Lázaro já 4 dias no sepulcro. E aí? Puxa, se tivesse chegado mais cedo. Puxa, se tivesse chegado na hora que ele estava só doente, quase morrendo. E algumas pessoas, quando Jesus falou, ainda até falaram assim, não poderia esse que abriu os olhos do cego também ressuscitar esse? Ou seja, eles pegaram os milagres menores e imaginaram, será que ele pode fazer o maior agora? Claro que pode! E qual é a mentalidade de muita gente? Será que um dia, que eu orei por aquela dorzinha de cabeça, eu posso orar por aquele paralítico agora? É claro que você pode, meu irmão.
Se você tiver na fé, é claro que você pode. Por isso que eu falei sobre aquela minha trajetória lá, irmão. Na época eu não podia, porque eu não sabia. Eu não tinha. Só que uma coisa é interessante, irmão. Você não queria aparecer. Não tem. Mas vai recorrer a quem tem. Eu recorri ao Senhor. Amém? Eu cheguei em casa bem, bem abalado com a minha pequena fé, mas eu fui para o Senhor. Fui buscar sabendo que o Senhor tinha algo maior para a minha vida. Eu fui buscar sabendo que Ele tinha algo maior, preparado algo maior para a minha vida. Amém? Precisava abrir, expandir meu entendimento, expandir minha visão espiritual. O Senhor tinha que fazer isso na minha vida, como Ele tem que fazer na vida de cada um de nós. Amém? Quem está desejando isso para a sua vida em nome de Jesus? Amém? Então, amados, não olhe as dificuldades grandes como um fator muito difícil, muito ruim. Não, olhe como oportunidade. Eu tenho falado uma frase aqui muito importante, eu quero que você ouça novamente. Aonde há mais trevas, mais a luz vai brilhar. Mais a luz brilha, irmão. Faça esse teste. Pega uma noite bem escura, Geralmente lua nova, lua cheia, a lua está bem grande, está meia-noite, está meia clara, Mas vai numa lua minguante lá, quase não tem lua, aí a noite está bem escura, vai lá e acende uma lanterninha, acende uma velinha, alguma coisa, uma luz, você vai ver que ela vai dar uma luminosidade maior, ela vai clarear mais. Amém? Então, quanto mais trevas, mais a luz brilha. Então, nós temos um tempo, estamos entendendo, temos que entender o propósito do Senhor agora. Maior é a oportunidade que estamos tendo, irmãos. Não é a maior dificuldade, é a maior oportunidade. Não olhe da forma negativa. Olhe a possibilidade de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja. Aleluia. Oh, glória. Então, muito bem, irmãos, agora Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo. E agora, Jesus ele transferiu isso, ele fez isso também, depois da sua ascensão para a sua igreja. Ele também enviou o seu Espírito Santo sobre a igreja. E diferentemente também, os discípulos de Jesus, quando eles estavam lá no cenáculo reunidos, na festa de Pentecostes, eles estavam no cenáculo reunidos, eles não estavam na festa. E aconteceu o quê? A palavra fala aqui, em Atos 2, que de repente veio do céu um vento. Por que começou com o vento? Porque Deus estava o quê? Soprando. Ou você pensa que foi alguém ligou o ventilador lá? Ou foi uma rajada de vento sul que passou na hora? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Entende? Deus soprou ali, do seu espírito. Aí de repente eles viram o quê? Faíscas de fogo pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios. Lá, eles foram ungidos, irmãos. Note que diferente da velha aliança, não receberam óleo aqui na cabeça deles. Eles receberam o Espírito de Deus enviado do céu, que pousou sobre eles e entrou dentro deles, e todos foram cheios. E começaram a falar em outras línguas. Agora deixa eu dizer uma coisa, irmão. Falar em outra língua é fruto, é consequência de você estar cheio. Tem muita gente que fica preso no dilema. Eu também já passei por isso, irmão. O dilema, por que eu não sou batizado no Espírito Santo? Eu acho que eu não mereço. Eu acho que Deus não se agrada de mim. E aí o diabo começa a botar sugestões. É por isso, é por aquilo. E é por aquilo. Não, você precisa entender, é que você inverte a ordem, você quer falar sem deixar o Espírito Santo habitar em você. Deixa ele habitar, falar é uma consequência. Falar em línguas é uma consequência, só falaram depois que foram cheios do Espírito Santo. Então quando você vai orar, se derrame, rasgue seu coração para que você se encha do Espírito Santo. Falar é uma consequência. Amém? Aleluia. Na minha experiência, irmãos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, já vou encerrar. Aleluia. Prometi que ia procurar ser mais breve. Quando eu fui batizado, eu também passei um longo período de dilema por causa dessas coisas. Como é que vai ser? O que eu vou falar? O que vai acontecer? Vou correr? Vou cair? Vou desmaiar? Vou ser arrebatado? Aí vem um monte de pensamento carnal aqui, ó.
Você tem que vedar na tua mente, irmão. Né? Se tem essa brecha na tua mente, está entrando essa infiltração de pensamento carnal, vere isso hoje em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mas eu lembro, irmãos, que no dia que eu provei, que eu experimentei, irmãos, aleluia, eu tive uma visão de uma taça de óleo sendo derramada sobre a minha vida. Mas interessante, irmãos, eu não senti ele apenas aqui em cima, ele entrou dentro de mim. Dentro. Quando chegou no meu coração transbordou. E quando ele transbordou, irmãos, eu comecei a expressar palavras que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido, que eu não sabia. As palavras fluíram naturalmente. Por quê? É consequência de você estar cheio do Espírito Santo. Cheio. É assim que somos ungidos. Amém? Amém? E ungido para quê mesmo? Para que ser ungido? Evangelizar, anunciar as boas novas, a boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia, irmãos. Meu Deus, como esse mundo está precisando de uma notícia boa. Todo dia eles estão lá nas redes sociais, na internet, vendo as notícias. Vai surgir mais uma coisa agora, né? Aí está o Putin na coisa, né? Guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, Israel, Trump, é isso, é aquilo. E aí outros, né? Por causa do sistema brasileiro, irmão, deixa eu dizer uma coisa, Deus está tratando com o Brasil. Eu já falei aqui nessa igreja, irmão. Não entre nesses ambientes, irmão. Isso é coisa carnal. Ambiente político não é para crente. Ambiente para crente é aqui, no ambiente de Deus, no ambiente da palavra, no ambiente da fé. Deixa Deus fazer. O que tiver que acontecer ali fora vai acontecer, mas o que tiver que acontecer na igreja, é isso que nós temos que se dar conta, é que precisa acontecer o que tem que acontecer na igreja. Ficamos deixando o inimigo nos, colocar nossa atenção nas coisas lá de fora e não nos colocamos atenção nas coisas aqui de dentro. O inimigo, ele quer te desfocar, irmãos. Eu gosto de desmascarar muito bem o inimigo. Então não caia nessa pegadinha. Não caia nessa pegadinha. Porque nisso você só perde tempo, você só pega a influência e perde momento com Deus. Perde a tua atenção com Deus, a tua conexão com Deus. Você daí não vai conseguir viver o propósito. Você me entende? Amém? Aleluia. Ou glória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Dê o meu horário. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Você já recebeu tanta coisa. Mas você precisa fazer o que com essa que você recebeu? Você precisa estabelecer na tua vida. Você precisa colocar em prática na tua vida. Quando você começa a colocar em prática, quando você vai perceber o quê? Né? Que as coisas começam a acontecer. Ontem eu conversava com o pastor Luiz, né, pastor Luiz? Sobre as coisas que estão acontecendo lá na congregação. Por quê? As coisas foram colocadas em ordem, alinhada com a palavra de Deus, as coisas automaticamente, irmão, é consequência. Primeiro se coloca as coisas em ordem com a palavra de Deus, depois as coisas acontecem. Não queira que as coisas aconteçam sem as coisas estarem em ordem. Primeiro é viver, depois é servir. Mas a mente religiosa fala, não, tem que servir, tem que servir, tem que servir. Calma, primeiro viva. Primeiro é para você desfrutar. Primeiro é para você receber. Primeiro é para você ser livre. Depois você vai libertar. Primeiro é para você ser saudável. Depois você vai curar. Você me entende? Amém? Eita glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senão vamos ministrar um louvor. Aleluia. Deus, Ele é fiel, Ele é tão maravilhoso, é tão poderoso, tão grandioso, e Ele nos concedeu um privilégio tão grandioso, meus irmãos. Aleluia, aleluia, oh glória.
Irmão, nós vamos ver tantas coisas aqui. Nós vamos ver tantas coisas no meio de nós, tantas pessoas libertas, transformadas, curadas, abençoadas. Nós vamos ver muito isso. E aí isso tudo é motivador. Só que primeiro, irmão, preste bem atenção, a obra de Deus começa em nós primeiro. Se eu não estiver na plenitude, irmãos, eu vou me deparar com uma situação difícil, eu vou recuar. Eu sei que eu não estou à altura para lidar com aquilo. Eu dei aqui o meu exemplo, irmãos, eu não tenho vergonha de falar dos meus erros. Porque naqueles erros eu aprendi. Eu aprendi que eu tinha que me fortalecer no Senhor. Eu lembro aqui, eu falo muito sobre Jesus na sua... quando ele era menino, a palavra fala que ele crescia em estatura e em sabedoria. Temos que crescer, irmãos, na nossa estatura espiritual agora, porque já somos homens adultos. Mas crescer na nossa estatura de filho de Deus e em sabedoria de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Oh, glória. Coloque a mão sobre o seu coração, abra o seu coração agora, abra. E quem sabe você não recebeu algo até aqui, aleluia, mas hoje pode ser oportunidade para você receber algo de Deus na sua vida.